No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda, e também diretor da Ampla, agência de propaganda lá de Pernambuco, de Recife. Conosco o Daniel Queiroz, para falar um pouquinho sobre o mercado da publicidade no Brasil, né? E muitas outras informações importantes que a gente vai compartilhar, sobretudo nesse momento de desafios relativos ao período que a gente passa de pandemia. Seja bem-vindo, Daniel Queiroz, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Alson. Prazer é todo meu de estar aqui com você e estar junto também dessa sua importante audiência para a gente falar um pouco sobre o mercado publicitário nacional, né? E desmistificar, quem sabe, aí, tirar dúvida do que ainda possa existir e contribuir também bastante para o entendimento dessa dinâmica do nosso negócio. Perfeito. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe um pouco conosco, né, como tem sido o desafio, né, principalmente de 2020 para cá, 2021 já quase terminando, nesse contexto de pandemia, sobretudo para um setor que a gente pode dizer que é o setor da criatividade do país, né? Existem várias áreas de setor produtivo, mas aqui estamos falando do setor de produção de criatividade. É quem cria o que a gente vê, né? Quem cria a imagem dos produtos, né, que a gente consome no dia a dia, né, dentre tantas outras coisas. Então, fala um pouquinho para a gente, né, como é que tem sido, você que tem essa visão do Brasil em relação a essas questões. Bom, te ouvindo aí, né, falando de criatividade e da força, né, disso, eu queria até fazer aqui um comentário que acho que o setor publicitário, a indústria publicitária, ela tem a capacidade de ajudar as outras indústrias, né? Então, é um prazer enorme, como empresário, fazer parte de um setor que consegue ajudar outros empresários e outros setores a se desenvolverem, a evoluírem, né? E a atingirem seus objetivos. E num momento como esse de crise, a comunicação ela é muito importante. Ela é muito importante para todos os aspectos. Ela é importante para levar informação, gerar transparência. Isso aconteceu muito lá no início da pandemia, mas ela também é muito importante para alavancar negócios, para fazer a economia girar e fazer as coisas acontecerem, né? E ajudar as empresas, as marcas, enfim, a atingirem seus objetivos. Então, é um prazer, assim, eu trabalho nesse negócio há 20 anos, há mais de 20 anos, e todo dia é um dia diferente, né? Como você falou, é um ambiente de criativo, é um ambiente que exige uma capacidade de inovar diariamente, de buscar as alternativas e de superar desafios diários. Então, é muito gratificante atuar nessa área e mais gratificante ainda nesse lugar de federação, né, que promove, que defende, que fomenta todo o setor, poder apoiar as empresas que nele atuam. Posso te falar sobre a pandemia especificamente, não foi diferente, Robson, de muitos setores, né? Lá no começo teve um impacto muito forte. O nosso negócio ele foi muito impactado porque a maioria dos empresários, a maioria das marcas, das indústrias, enfim, a maioria do ambiente de negócio do mundo inteiro ficou no escuro, não sabia que danado era isso, aonde ia parar, o que é que estava acontecendo. Então, o primeiro movimento da maioria dos nossos contratantes foi suspender a atuação de comunicação. Foi um primeiro movimento. Opa, para, não sei o que é que vai acontecer, tem que proteger meu negócio, tem que proteger meu caixa, tem que proteger minha empresa. Mas, logo em seguida, e eu diria até em alguns casos, não, mas antes, para não misturar, logo em seguida, uma boa parte dessa maioria viu que, opa, não pode ser assim, né? Tem um momento crítico, tem uma questão aqui que a gente precisa entender, mas o público está consumindo, eu preciso manter minha marca ativa, preciso manter meu produto em destaque e eu não posso ficar de fora. Então, teve uma retomada logo depois disso,
que não é ainda a retomada do ponto de vista financeiro, dos investimentos, foi uma retomada muito cautelosa, mas também posso te dizer que uma pequena parcela, não a maior parcela, mas uma pequena parcela, teve um aumento na demanda de trabalho, porque, por exemplo, produtos de consumo, produtos de limpeza, o próprio setor público, que precisou se comunicar muito, né? E outras marcas que já vinham ou têm como premissa e propósito se posicionar em relação aos temas da sociedade, essas marcas não pararam, elas adotaram a sua posição de valor para a sociedade, independentemente do valor do seu produto, e usaram a força da sua marca, usaram essa relação que tem com o público, com o consumidor, para levar informação sobre a Covid, para esclarecer, para, enfim. Se Então, posicionar, não é? se posicionar e apoiar a sociedade, né? Então, tem casos muito legais, e então eu posso dizer que aconteceu de tudo. Teve aquela parada forte e desesperadora, teve situações em que houve um aumento imediato de trabalho, confesso que é para uma pequena parcela, e teve ali, logo na sequência, uma visão de retomada por entender a importância da comunicação e não poder deixar a sua marca, o seu produto, o seu negócio de fora dessa disputa e dessa competição de mercado onde a comunicação faz, de fato, a diferença. Agora, estamos há 1 ano e meio pós-pandemia, as coisas já estão bem diferentes. Eu diria que essa visão da importância da comunicação ficou muito mais relevante ainda, né? Então, está havendo uma retomada mais intensa ao longo desses últimos meses, e eu acredito que até o final desse ano a gente vai chegar muito próximo da recuperação, talvez não toda, mas muito próximo da recuperação do que se perdeu lá no período mais crítico da pandemia, e aí fazendo uma comparação de 2021 com 2020, né? Mas, de uma maneira geral, o processo de recuperação ele ainda é lento, vai ser um pouco mais lento para alguns, já passou para outras. Então, na média, eu julgo que até o final desse ano eu acho que a gente começa 2022 com um pezinho ali num movimento já de readequação do que se perdeu lá atrás, do ponto de vista econômico, né? Estou falando aqui puramente do ponto de vista econômico, porque os aprendizados foram muitos. Sem dúvida. Daniel Queiroz, como presidente da Federação Nacional, né, das Agências de Publicidade, você poderia nos dar uma visão do tamanho, pelo menos aproximado, do que é o mercado nesse setor da publicidade, né? Aproximadamente quantos empregos são gerados, seja diretos ou indiretos, né, que você pode falar para o nosso telespectador. Tá. O mercado publicitário está dentro de um mercado que a gente fala que é um mercado maior, que é o mercado de comunicação, né? Que, inclusive, esse mercado de comunicação, dentro dele, está, por exemplo, os veículos, que vivem do investimento publicitário. Então, quando a gente fala em todo esse espectro, a gente está falando algo em torno de 200 mil empregos diretos, né? Isso é um levantamento, inclusive, que saiu agora muito recente, feito pela Deloitte, contratado pelo SEMP, e algo em torno de 240 mil empregos indiretos. Então, a gente está falando aí em quase 500 mil empregos gerados por todo o setor que envolve o negócio publicitário. E aí dentro tem agências, tem os veículos, tem os fornecedores, tem todo o trade que, em função desse investimento publicitário, vive, né? Quando a gente faz um recorte específico para onde a FENAPRA atua, que são as agências de publicidade, aí a gente faz um recorte para algo em torno de 3.500 agências ativas. E aí, quando eu falo agências ativas, são aquelas agências que têm estrutura, que têm equipe, que têm pessoal, aquele negócio que ele é profissionalizado. Logicamente, se a gente for puramente puxar o dado de quantos CNPJs de agência, vai dar muito mais, mas a quantidade de agência em torno disso, e algo em torno de 40 mil empregos diretos, ou seja, 40 mil publicitários, né? Criativos, pessoas de mídia, de estratégia, de planejamento, de produção, né? De atendimento. Então, um público que deve girar em torno dos 40 mil empregos diretos. É bastante significativo, né? É bastante significativo.
E outra pergunta que lhe faço, né? Inclusive, isso representa a importância até de dar um suporte a todo o setor de comunicação, como você fala, né? Os veículos, né? De rádio, jornal, televisão, de sites, portais e por aí vai, né? E eu gostaria de saber, né? Tenho certeza que é também a curiosidade de muitos internautas e telespectadores, que é como é que as agências e veículos, mas você vai falar mais pelas agências, têm conseguido transitar em meio ao crescimento muito rápido e volumoso de investimentos que deixam, muitas vezes, a agência de publicidade e os veículos de rádio, jornal e televisão e vão para a internet, mas não como estavam antes, em parte, em sites, em portais, em blogs, mas focados em redes e mídias sociais, que são, inclusive, empresas até de fora do país, né? Quando você faz investimentos, boa parte vai para fora do país, e antes você tinha pessoas que faziam grandes investimentos, né? E, de repente, você, às vezes, ouve de um grande empresário, mas eu investi um valor X e agora estou dando X-10 para o menino do computador ficar alimentando minha rede social, né? E isso você acaba dando, para usar a linguagem nossa nordestina, uma paulada no setor muito forte, desorganiza o setor, né? E a gente não sabe, no final das contas, qual é a sustentabilidade disso, diante de tantas coisas que a gente está vendo que promovem uma certa instabilidade em muitas dessas redes e mídias sociais. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, com a visão que você tem de Brasil no lado das agências, mas que também tem essa conexão com os veículos. Olha só, eu acho que os veículos chamados tradicionais, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso já já. Os veículos esses veículos estão sofrendo muito mais do que as agências. Eu não conheço, Robson, nenhuma agência que tenha fechado por conta desse fornecedor que cobra R$ 300 ou X-10 para poder fazer o que uma agência faz. Porque isso não é comparável, tá certo? Eu acho que o movimento que aconteceu dessa gama de oferta nessa linha de serviço que houve, em função também da ampliação da comunicação para o digital, é que mais anunciantes surgiram, mais clientes passaram a fazer investimentos em comunicação do que antes, na forma como era concentrado nas agências. Então, assim, eu repito, eu não conheço nenhuma agência que tenha fechado por conta disto, tá certo? É óbvio, as crises vêm, a transformação de mercado, ela move com a maneira como as coisas acontecem. É constante. Esse ambiente de agência de propaganda, ele é muito pautado pela inteligência, então é um serviço muito qualificado, extremamente qualificado, e aí, logicamente, nesse ambiente que ele é complexo, vai ter empresário que vai sobreviver, vai ter empresário que não vai sobreviver. Mas esse movimento todo que vem, que para mim ele impacta muito mais os veículos, eu vou explicar por quê. Porque a verba, ela sai lá do veículo, né? Ou ela foi mais diluída entre mais meios. Né? Então, antes você tinha muita concentração na televisão, que ainda tem, tá? Muita gente acha que não tem, mas ainda está muito concentrado. Vou te falar números sobre isso já já. E isso começa a diluir com as várias frentes também, não só da televisão, saiu do jornal, saiu do rádio, saiu da revista, saiu de uma série de outros lugares, saiu do material impresso, por exemplo, e ela tem se diluído em várias frentes do digital. Mas aí é onde entra a importância da agência, porque nesse ambiente que passou a ser mais competitivo, nesse ambiente onde o bom preço, por exemplo, passou a concorrer com a padaria da esquina, porque antes a padaria da esquina não anunciava. Ela não tinha tanta penetração no seu público ali como ela passou a ter hoje em função das facilidades do digital. Então, e não estou desmerecendo a padaria da esquina, muito pelo contrário. Hoje ela passou a ter condições de se comunicar também. Também, e assim, aí onde as agências entram, e com sua capacidade de inteligência e esse trabalho qualificado, para diferenciar marcas, produtos, empresas e mensagens nesse ambiente tão competitivo da comunicação, onde hoje muito mais empresas têm acesso.
Então, assim, eu estou vendo esse momento todo, porque isso é uma transformação que a gente já vem vivendo ao longo do tempo, né? Você teve um momento ali inicial na chegada da internet, há quase 30 anos atrás, depois você tem um movimento iniciante, ficando mais consolidado disso, antes do mobile, quando nasce ali o smartphone, a chegada do smartphone e a chegada junto com ele de uma geração mobile transformou por completo o É um ambiente. marco, né? É um marco, é um grande marco. E isso não vai parar. Isso não vai parar. A gente já está vivendo hoje o momento da voz, né? Então, você tem o Alexa, você tem o Google. Então, você está em casa, às vezes você não pega mais o celular para fazer uma pesquisa, você faz uma pergunta ao Google, ele te responde. Então, esses movimentos, eles não vão parar. E é aí onde entra a importância da agência, da oferta qualificada, da condição de fazer a marca se destacar nesse mundo complexo da comunicação. Porque muita gente acha que ficou mais fácil se comunicar. E, de fato, ficou. Quando eu olho para um escopo mais fechado, antes eu só aparecia se eu botasse minha marca no jornal, na Globo, na revista ou no outdoor. E isso era muito caro para mim. Agora eu vou gastar R$ 20 com uma publicação ali, com a promoção de uma publicação no Facebook e vou atingir meu público. É fato. Mas você consegue se destacar, a tua mensagem é atrativa, ela está dentro de um contexto estratégico. Como é que isso se envolve com inteligência, ferramenta, dados e informações que vão fazer a tua construção de marca e o atingimento do teu objetivo a médio e longo prazo de forma sustentável? A autoridade e a notoriedade, que também são importantes, né? Que Então, talvez os demais veículos não consigam imprimir isso à marca do cliente, né? Então, o ambiente da comunicação ficou mais complexo, ponto. E dentro da complexidade, só os especialistas conseguem destacar. E, nesse caso, esse crachá de especialista ele é nosso. Lógico, tem muita gente também, também junto com esse movimento todo, ficou também o acesso à informação ficou maior. Então, muita gente também está com condição de aprimorar seu conhecimento. E que bom que tem condição, porque aí o sarrafo vai subindo cada vez mais, né? E a gente também tem que subir junto com isso, porque senão o serviço ele vai perdendo o seu valor. E eu acho que dentro do ambiente de negócio que a gente trabalha, a gente se desafia a cada dia, tá? Mas eu fiquei de falar sobre os dados de investimento, acho que é importante trazer para cá. Na última informação que foi publicada pelo Sempre E-mails, hoje, para mim, esse é o instrumento mais fidedigno de uma visão do investimento de mídia no Brasil, investimento de publicidade no Brasil. Eu vou te dar ordens de grandeza, porque eu não estou com ele aqui para te falar na minha frente. Mas a TV aberta ainda representa mais do que 50% do volume de investimento publicitário. Aí você diz, poxa, mas eu escuto tanta gente dizendo que não vê mais TV. Eu também escuto, mas eu vejo TV. E você vê TV, e quem está vendo a gente está vendo TV. Né? Então, a população brasileira ainda consome muito e vai continuar consumindo muito a TV. E, em razão disso, a mídia de massa, aquela que exige atingir a maior parte da população, ela ainda está muito concentrada na TV. Né? Aí você tem rádio ainda tem a parcela dela. A mídia exterior tem a parcela dela. O que tem sido muito visível ao longo desse tempo é o crescimento do digital. Então, o bolo do investimento no digital, e aí leia-se digital, você bote as redes sociais, você bote os influenciadores, você coloque aí a própria busca do Google, porque isso também é digital, você coloque o YouTube, enfim, tem uma série de coisas que a gente chama de digital. Isso já está representando quase 30% do bolo do investimento publicitário. E isso há um ano atrás era 20%, 22%, se eu não me engano. Então, está crescendo a passos largos, vai continuar crescendo, mas não vai substituir os outros meios. Por quê? Porque a comunicação ela sempre será digital. A comunicação não é somente um meio ou para um meio. A comunicação é um composto de alternativas de comunicação que envolve, né, faz parte de uma estratégia para envolver, atrair, impactar e convencer o objetivo-alvo, o consumidor, o público ou o que for, para que sua mensagem chegue para ele com relevância. Então, aquela marca que está escolhendo apenas
uma forma de se comunicar, um meio para se comunicar, ela está deixando de lado a competição que está rolando nos outros meios. Então, é fundamental a gente considerar isso. Então, a comunicação ela já é e ela continuará sendo digital. Ela depende do físico e depende do digital. Né? Então, não dá para pensar comunicação, mesmo aquela do futuro, somente a comunicação digital. Isso ainda tem um processo de muita mudança, transformação. Esses números que eu te falei, eles não são estáticos, eles estão mudando. A gente vai acompanhando e vai se adaptando a isso, né? Mas aí é onde entra a importância, como eu te falei, da inteligência e do trabalho qualificado que as agências entregam. Quem tem esse crachá é o publicitário, como diz você, né? Muito bem. Crachá, o boné, né? Acho que é muito boné, né? Muito bem. E Daniel Queiroz, né? Também com essa visão de presidente da FENAPRO, essa Federação das Agências de Propaganda no Brasil inteiro, né? Vocês sempre monitoram com outras pesquisas também. E me fala um pouco sobre a VanPro, né? O que é que há de informação nova da VanPro que vale a pena você compartilhar com quem está nos acompanhando nesse momento. Muito legal. A cada trimestre, a gente faz uma sondagem no mercado. Primeiro, acho que é importante explicar o papel da FENAPRO, né? A FENAPRO ela é a federação que agrega 18 sinapros no Brasil inteiro. Então, os principais 18 sindicatos, né? 18 sindicatos de agências. Sinapros são sindicatos de agências, exatamente. Então, o sindicato ele tem, logicamente, o papel legalista, de cuidar de questões legais do negócio, mas ele tem o papel de fomentar o setor. E em cada estado, né? Em cada estado. Nesse papel de fomento, a gente atua em várias frentes, realizando vários projetos, vários trabalhos, e a FENAPRO agrega todos esses sinapos, né, integrando os interesses regionais e nacionais, e, em função disso, a gente realiza uma série de projetos. A VanPro é um deles, e aí a gente faz trimestralmente, é uma sondagem para a gente medir, né, a VanPro significa VAN, né, visão do ambiente de negócios. Então, é uma sondagem para a gente, naquele período ali, bater uma fotografia de como os empresários, donos de agência ou executivos de agência estão vendo o mercado. Então, a gente faz perguntas sobre a questão econômica, perspectivas de futuro, como foi que passou aí em relação ao ano anterior, trimestre anterior, para analisar crescimento ou dificuldades. E a gente agrega a essa sondagem também, sondagens sobre a dinâmica do negócio. E essa última VanPro, ela foi muito legal. Na verdade, as duas últimas VanPros vêm já apresentando essa visão otimista, né? Então, a gente viveu um cenário muito ruim lá em 2020 e as duas últimas, a gente está na essa VanPro é do terceiro trimestre, e a gente apurou uma visão muito otimista, que vem crescente ao longo desse ano, de uma perspectiva de retomada mais próximo, que já está acontecendo, né? Então, esse é o principal dado da VanPro. E um outro dado que a gente apurou foi a forma como as agências estão buscando, as alternativas que elas estão buscando para se transformarem, para estarem cada vez mais nesse lugar de oferta qualificada do seu serviço. Então, está tendo muito investimento nas pessoas, na qualificação das pessoas, no entendimento dessa lógica de transformação, no entendimento dos hábitos de consumo dos consumidores, das marcas, dos clientes dessas agências, para entender as mudanças de comportamento, para poder entender exatamente se é na televisão, se é no Facebook, se é no Instagram, se é no WhatsApp, onde quer que seja, ou no jornal, ou na revista, ou na rádio, ou no outdoor, que aquela mensagem tem que ir, ou em que composto é esse. Então, as agências também estão investindo muito na lógica de métodos ágeis para poder terem uma gestão e uma relação com o cliente cada vez mais saudável, né, e inteligente na produção de informação e na qualificação dessa informação que vai se transformar em produto final. Então, assim, a gente tem dado muito suporte às agências. Já vou entrar numa outra ação que a FENAPRO faz junto com os Sinapros, que é o Chacoalho. Então, a gente já fez, acho que umas 50 lives com esse selo chamado Chacoalho, onde a intenção é chacoalhar o mercado. Né? Sacudir, né? Sacudir mesmo o mercado. Ó, o mercado está
movimentando. O que é que você está fazendo para acompanhar? E o Chacoalhar tem sido muito elogiado porque as agências saem dessa live com vários insights, com várias ideias, com chamadas de atenção em relação a pontos ocultos, muitas vezes que uma ou outra agência não está enxergando nesse processo todo. Então, o papel da FENAPRO e dos Sinapros, né? A gente chama do sistema Sinapro-FENAPRO, ele tem muita importância e tem muito valor para que os empresários desse setor estejam cada vez mais fortes. A gente tem um lema que é Sinapros fortes, FENAPRO forte, mercado forte. Ou mercado forte, Sinapro forte, FENAPRO forte. Se uma dessas pontas estiver fraca, a gente precisa ir lá e dar uma injeção, uma chacoalhada para poder dar sustentação a esse processo todo. Mas temos também, Robson, ações com a universidade para formação, qualificação e encaminhamento do profissional que está se formando no mercado. A gente tem uma ação que a gente chama de FENAPRO universitário, onde a gente premia as melhores campanhas, a gente lança um briefing e os universitários se inscrevem, é tudo gratuito. Eles são julgados por profissionais publicitários renomados no Brasil todo, e uma dupla sai vencedora disso, com prêmios e com inclusive, exposição do seu trabalho para serem contratados. Então, a gente também faz esse fomento desde da academia, que é muito importante. A gente atua muito no processo de licitação pública, que é onde muitas vezes tem muita possibilidade de prejudicar a forma como uma agência pode atuar. Então, a gente está muito ligado na questão da legalidade, da qualidade da entrega, né? Para não ser uma contratação medíocre, baseada puramente em preço, porque o nosso negócio está muito acima do preço. O preço é importante para qualquer coisa, mas eu não estou comparando um sapato ou uma sandália ou uma cadeira. Não é uma coisa física, eu estou comparando uma coisa que ela é um pouco intangível. E dentro dessa intangibilidade tem um fator qualidade que ela é fundamental e não pode ser puramente comparada por preço. Então, a gente o preço é diferente do valor, né? Exatamente. Então, muitas vezes o preço não reflete o valor, né? E, sobretudo, quando você trata de bens simbólicos, culturais, sobretudo, né? Você realmente tem uma distância muito grande aí de um para o outro, né? Veja, uma prefeitura vai contratar uma construtora para fazer uma praça. Ele tem um projeto, esse projeto tem uma discriminação do material, do produto, do prazo que quer. E aí, lógico, as construtoras podem trabalhar em cima de uma proposta de preço, puramente preço. Estou aqui chutando, nem sei se é exatamente isso, mas estou fazendo uma analogia, né? Uma campanha publicitária não é uma praça. A campanha que a agência A pode entregar em função dos profissionais que ela tem é diferente de uma campanha B que uma agência aqui B pode entregar em função da também qualidade dos seus profissionais, das suas ferramentas de trabalho. Então, não pode ser só preço que decide isso, né? Tem todo um intangível que a gente precisa defender nisso. Existe lei para isso, tá? Essa defesa não é uma defesa de boca, a gente se baseia pelas leis e defende o mercado também em razão disso. No início desse ano, a gente lançou a gente fez uma publicação de um paper chamado Transforma. Então, dentro desse contexto todo de transformação do negócio, a gente, baseado em pesquisa, baseado em sondagens, a gente fez todo um encaminhamento, um direcionamento para onde que a gente está vendo que as agências estão caminhando, quais são as alternativas que a gente vê mais sucesso, quais são os riscos. Então, esse trabalho da federação, junto com os Sinapros, ele é fundamental para que o mercado continue forte, continue relevante. Então, o papel e a atuação desse ambiente associativo é fundamental para o setor empresarial. Sem dúvida. E já perto de finalizar, há também outras associações que, conjuntamente com vocês, cuidam, né, desse mercado publicitário que se conecta com o mercado da comunicação do país também, que é a ABRAD e a ABRAP, né? O que é cada instituição dessa e como é que vocês interagem? A gente interage muito.
bastante, porque a causa ela é a mesma, né? A gente defende o setor, o ambiente de negócio, defende as empresas que atuam nesse setor como um todo, mas cada uma tem sua característica. Então, por exemplo, a ABRAD e a ABAP, elas são associações. Os Sinapros e a FENAPRO é um sistema sindical, né, que ele tem outras atribuições além do ambiente associativo ali da ABAP e da FENAPRO. Então, por exemplo, as questões mais legais, uma convenção coletiva de trabalho, aquela que se negocia com o Sindicato dos Trabalhadores. Somente um sindicato pode fazer, somente a federação pode fazer. Mas a gente atua conjuntamente em várias frentes. Então, a gente teve junto várias vezes, por exemplo, no Chacoalha, a gente fez um movimento agora recente em prol de uma melhor qualidade na relação cliente e agência, porque esse fato da gente estar trabalhando de casa, no home office, no online, onde nada tem mais hora, nada tem mais pausa, tudo, o momento da nossa vida inteiro é trabalho, trabalho, trabalho. Isso se confundiu muito nessa relação com o cliente, que do outro lado também tinha seus desafios, né, e precisava suprir seus desafios. A relação sempre é de muita parceria, mas os limites eles foram extrapolados. Então, a gente, por exemplo, abraçou essa causa conjuntamente. Então, esses movimentos de mercado eles são fundamentais que as entidades que estão nesse ambiente associativo estejam unidas para defender o setor como um todo, mesmo que cada uma tenha o seu papel. Muito bem. Bom, e para finalizar essa nossa entrevista com o Daniel Queiroz, que é o presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda, eu agradeço a sua participação e peço que você finalize com a reflexão sobre a importância das agências para a comunicação saudável e responsável. Sem dúvida. Falei disso no começo, né? As marcas, elas foi um momento de muita ebulição das marcas nesse papel de responsabilidade que elas têm com a sociedade. Então, a Covid trouxe isso com muita clareza. Muitas marcas já vinham fazendo esse trabalho, já vinham se posicionando em relação a causas, a demandas da sociedade, mas quando chegou a Covid, parece que isso ficou mais evidente e outras marcas assumiram esse papel. E aí as agências têm um papel muito importante, que é auxiliar as marcas para essa abordagem ser dentro da medida do necessário, sem exageros, integrado ao que a sociedade está vivendo, que a sociedade está enxergando. Mais uma vez, entra aí a questão da técnica, que é fundamental. Então, essa soma do interesse da marca com a capacidade da agência e o interesse comum da gente usar a comunicação em prol da população tem sido cada vez mais utilizado em favor de toda a sociedade. Muito obrigado, Daniel Queiroz, pela sua participação no Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Robson, eu que agradeço. Estou disponível para qualquer outra possibilidade aí. Obrigado. Em breve a gente volta a conversar. Obrigado. Um abração.